Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a continuação do nosso vídeo falando sobre a história do Windows. Nós viemos falando sobre a história do Windows, paramos no Windows XP e agora vamos continuar para terminar de contar a história da evolução do Windows. Lembrando que eu preferi fazer isso em duas aulas para não ficar muito maçante a aula, não ficar muito demorado o vídeo. Só relembrando, né, o Windows XP ele foi lançado no meado de 2001. Ele trouxe aí um monte de atualizações importantes que a gente usa até hoje praticamente. O Windows XP ele foi das versões do Windows mais marcantes depois do Windows 98 e ele foi a base também para o Windows 10 que nós temos hoje. Só para citar as principais características, né, do Windows XP, ele era totalmente baseado no Windows NT, que era uma versão do Windows comercial para a rede, e ele veio com muitas atualizações, com um botão iniciar mais aprimorado. Ali ele veio com um suporte, né? Foi a versão do Windows com maior tempo de suporte que já existiu. Hoje em dia, o Windows 7, por exemplo, já acabou o suporte. Você não consegue atualizar mais o Windows 7. Você é obrigado a, se você quiser utilizar um sistema operacional seguro, com atualizações constantes, você tem que migrar para o Windows 8, 8.1, Windows 10 em diante. E o Windows XP, só para a gente dar uma relembrada também, ele veio com aquela opção do Clear Type, que facilitava, né, a visualização de telas de LCD. Então essas são as principais características do Windows XP. E agora vamos migrar para a próxima atualização do Windows, que vai ser justamente uma versão que não deu muito certo, que é o Windows Vista. Ele veio em 2007, né, após o Windows XP, e lembrando que mesmo com o lançamento do Windows Vista, o Windows XP ainda continuou com a sua atualização. E o Windows Vista veio para mudar, para tentar aprimorar a tela e tal, com outros recursos, mas não deu muito certo no mercado não. Os usuários não aprovaram o Windows Vista tão como aprovaram o Windows XP. O Windows Vista também veio com uma aparência mais robusta, uma aparência mais colorida. Ele também veio com alguns programinhas, né, do widgets, que podiam colocar o relógio ali de uma forma melhor, temperatura, informação de temperatura do local, ele era totalmente online praticamente, né? Que ficava se atualizando de tempos em tempos ali, e você podia colocar ali widgets ali de jornais, de sites, e ele ia te mostrando na tela ali para você. E foi nessa versão também, né, no Windows Vista, que que surgiu o Windows Defender, que é um firewall do Windows. Depois, além de firewall, ele passou a ser também um antivírus. Ele é muito bom, para falar a verdade, ele é muito bom. Mas ele tem um sério problema ainda, continua com esse sério problema de compatibilidade. Se ele interpretar que qualquer programa é nocivo, ele simplesmente bloqueia aquele programa e você não consegue utilizar, né? Mas ele é muito bom. E após o Windows Vista veio o Windows 7 em 2009. Então você consegue perceber aí o Windows XP 2001, o Windows Vista 2007, 6 anos depois, e depois, 2 anos depois, o Windows 7. Então você vê que o Windows XP ele ficou bastante tempo no mercado com suporte. E após o Windows Vista veio o Windows 7 para tentar corrigir alguns bugs do sistema do Windows Vista, né? E o Windows 7 para mim é a melhor versão do Windows. Eu não gosto muito da versão do Windows 8.1 nem da versão Windows 10, que são muito pesados para a configuração. Acho que eles evoluíram muito para a pouca configuração que nós temos. Mas o Windows 7 para mim é uma das melhores versões que existe do Windows. Algumas dessas atualizações incluíram, por exemplo, a questão do minimizar e maximizar de forma mais rápida. Também o Windows, aquela opção do Aero, né, que você consegue migrar com o Alt Tab, uma forma visual melhor, com o Windows Tab também, né, que aí dá aquela aparência mais bacana. Então o Windows 7 também veio corrigindo alguns problemas de segurança, né? E uma coisa interessante, até o Windows 7 o usuário não tinha como
Ele já vinha configurado como padrão o Internet Explorer. Você até conseguia instalar outros navegadores e mudar para o padrão ali, mas configurado originalmente era o Internet Explorer. No Windows 7, a Microsoft começou a perceber que esse programa dela, esse browser dela, estava sendo deixado de lado, então preferiu manter instalado, mas não vinha como sendo um navegador padrão. Uma coisa boba, mas a Microsoft tentou evoluir dessa forma aí. E no Windows 7 ele veio também com uma questão diferenciada. Ele veio com versões do próprio Windows. Como por exemplo, ele veio com o Windows Starter, o Windows Home Basic, o Windows Professional, o Windows Ultimate. São versões do próprio Windows, cada uma versão voltada para um público diferente, né? E eu vou falar um pouquinho só de cada coisa aqui, bem rápido, para não ficar muito maçante o nosso vídeo. O Windows Starter Edition, ele é aquela versão basicona, sabe? Aquela versão muito básica, e ele vinha instalada em netbooks, aquela configuração bem básica mesmo, em computadores bem básicos. E ele tinha suas limitações, como por exemplo, ele não permitia você abrir mais de 3 janelas ao mesmo tempo. Ele tinha uma questão mais limitada em relação à navegação da internet. Ele não aceitava a configuração em rede. Então ele é bem básico mesmo, para aquela configuração bem básica daquele usuário que só queria o básico mesmo, utilizar editor de texto, planilha, navegar na internet, coisa bem básica. Essa era a versão que vinha o Windows Starter Edition. Veio também a versão Windows Home Basic, que era uma versão intermediária, você já conseguia fazer algumas coisas a mais, né? Como no Windows Starter Edition, por exemplo, você não conseguia ter, por exemplo, 6 ou 8 megabytes de 8 GB de memória RAM. Ele não permitia, porque ele só existia na versão 32 bits no seu lançamento. No Windows Basic não, ele já veio com a versão 64 bits, então ele já te permitia essa atualização, né? Ele já reconhecia a quantidade de memória, e também ele veio com outras pequenas atualizações e permissões que o Windows Starter Edition não tinha, tá? Mas ele também era bem básico, apesar de ser considerado uma versão intermediária, ele era bem básico para aquelas configurações mais, como o próprio nome diz, Home Basic, mais de casa mesmo. E já no Windows Home Basic, versão 64 bits, ele já permitia o usuário abrir mais de 3 janelas ao mesmo tempo e ficar utilizando. Então é uma dessas atualizações. Ele ainda não tinha o suporte ao Aeroglass, que é aquele que você consegue movimentar a tela com o Windows Tab, né? E também dá suporte à leitura touchscreen. Não tinha ainda, apesar de esse ser o grande marco do Windows 7, né? Aquelas telas touchscreen chegando no mercado, e ele já tinha esse suporte. Mas nessa versão Home Basic ainda não tinha esse suporte. Já a versão Home Premium, que é a versão considerada atual para usuários comuns, é a versão Home Premium. Ele vem com todas as funcionalidades das versões anteriores e vinham com mais, como por exemplo o suporte finalmente ao touchscreen. Esse foi o grande marco da Microsoft nessa versão, tá? Entre outras atualizações, como por exemplo suporte a configuração de rede, suporte a acesso remoto, tudo isso veio nessa configuração aí do Windows chamado Windows Premium, Home Premium. O Windows 7 Professional já era uma versão do Windows voltada a pequenas empresas, né, a parte mais comercial. Ele veio com suporte a várias funcionalidades de redes, como por exemplo compartilhamento de arquivos, compartilhamento de impressora, que não tem na versão Windows Home Premium, tá? E veio com vários suportes também à segurança, né? E ele veio com uma atualização muito bacana também de rede, que é a opção de enxergar outros computadores. Então qualquer computador que estivesse ligado na mesma rede que ele conseguia te falar ali, né? É uma das versões mais completas e mais baratas, né? Porque é uma versão comercial e eu prefiro utilizar o Windows Professional até mais do que o Windows Ultimate. Depois veio também o Windows Enterprise, que era uma versão voltada para médio, né, empresas de médio porte, onde aquela empresa comprava licença para vários computadores.
Então, por exemplo, eu não comprava uma versão do Windows para instalar em um computador. Eu comprava uma licença e essa licença me permitia instalar em vários computadores da minha empresa. Ele também veio também com suporte ao BitLocker, ao AdLocker, que são programas de segurança, né, de criptação de dados também, muito bacana para pequenas, para empresas de médio porte, né, veio com essa atualização aí. E tem a versão mais cara, que é a versão que trazia todas as atualizações, todos os recursos das versões anteriores, que é a versão Ultimate. Essa versão é uma versão pesada, uma versão robusta, que tem acesso a compartilhamento de rede, ao AppLocker, né, ao BitLocker, e em várias outras funções que eu não conseguiria citar aqui, assim, porque o nosso vídeo ficaria muito extenso. Mas a versão Ultimate é a versão mais cara, porém é a versão menos utilizada, né? Até porque ninguém quer pagar caro por uma versão do Windows. Se bem que, relembrando, o Windows 7 não tem mais atualizações, então ele pode ser considerado, assim como o Windows XP e anteriores, uma versão obsoleta, né? Porque não tem mais atualização de segurança. Mas ainda assim, milhões de usuários ainda utilizam o Windows 7. Bom, 3 anos após o lançamento do Windows 7, né, o Windows 7 foi lançado em 2009, e 3 anos após, em 2012, por aí, a Microsoft lança o Windows 8, totalmente repaginado. Seria um grande diferencial o visual do Windows 8 se não fosse por uma coisa: o Windows 8 não pegou bem, porque não tinha o botão iniciar. Ele foi totalmente repaginado para a questão do touchscreen, porque a Microsoft interpretou, né, imaginou que o touchscreen seria um modelo mais utilizado por causa da evolução dos smartphones. Tanto que a Microsoft criou o Windows, a versão mobile do Windows Phone. Então ele era para ser uma versão totalmente integrada a smartphone e computadores. Mas os usuários reclamaram demais dessa versão, né, pela falta principal do botão iniciar, entre outros bugs que vieram com ela, como a incompatibilidade, que também existe esse problema no Windows 10, em questão de incompatibilidade com uma grande maioria de recursos, tá? De jogos, de programas, mas essa versão do Windows 10 que nós temos hoje está mais atualizada. Quando lançaram, é quase impossível utilizar. Uma das principais características do Windows 8 era justamente o seu visual. Ele não tinha ali, quando você ligava ele apresentava uma tela diferente, ele não iniciava na tela inicial da área de trabalho, ele iniciava na tela totalmente diferente. Quem teve a oportunidade de utilizar, reparava que a questão da utilização do Windows 8 era bem estranha no princípio, né? Ele era voltado para touchscreen, então é mais natural, né? Uma outra atualização é que o Windows Store, né, que é aquela página de compras que o usuário pode comprar software da Microsoft, ele veio integrado a partir do Windows 8, ainda existe isso no Windows 10. Então você pode simplesmente acessar o programa, o site, diretamente do próprio Windows e você comprar a licença, comprar algum programa da Microsoft. Bom, com o grande número de reclamações dos usuários, então a Microsoft lança uma atualização do Windows 8. Ela lança o Windows 8.1 em outubro de 2013, um ano e meio depois praticamente. A principal diferença era o botão iniciar, e quando você ligava o computador ele não iniciava mais naquela tela totalmente repaginada, totalmente touchscreen. Ele iniciava já na área de trabalho mesmo com o botão iniciar. Esse foi o principal marco do Windows 8.1. Não teve muitas outras diferenças não. E finalmente o Windows 10, ele está no mercado aí há coisa de uns 2 anos para 3 anos, tá? E esse Windows 10 ele vem totalmente repaginado, atendendo a pedidos dos usuários, da integralidade do botão iniciar com o Windows Stylus, né? Que é aquela parte que a gente programa aquela tela meio touchscreen. Ele veio com a atualização de segurança,
E veio também, igual eu falei, né, com uma total incompatibilidade com muito hardware e muito software aí quando ele foi lançado. Atualmente ele tem muita compatibilidade porque os próprios fabricantes de hardware e de software também tiveram que se adequar aos drivers para o Windows 10. Mas nos 2 primeiros anos após o lançamento do Windows 10 foi bem complicado, foi bem difícil trabalhar com ele. Hoje, né, daquele foi lançado há uns 3 anos para trás, atualmente hoje ele está bem mais fácil de se conseguir você instalar um novo hardware ou até um jogo, um software, porque ele já vem os drives já tudo direitinho para o Windows 10. Bom pessoal, vamos parar por aqui. O nosso vídeo já está muito extenso. Lembrando que já temos atividades para corrigir e eu vou deixar mais atividades hoje, ok? Então um grande abraço, um beijo no coração, qualquer coisa estamos aí.